Já voltamos e hoje vamos saber um pouquinho mais dos cuidados que devemos ter no verão. E para começar, vamos saber da doutora Simone quais são os cuidados que realmente devemos ter em relação à exposição ao sol. Bom dia, doutora. Bom dia, Lúcia. Bem, em relação à exposição solar, a principal atitude que a gente tem que ter é o uso do fator de proteção solar. Lógico que cada um tem um protetor adequado para a sua pele. Além do protetor solar, a gente tem que aprender também a lançar mão dos bonés, das viseiras, dos óculos com proteção de ultravioleta, né? Não esses óculos também que a gente vê de camelô, sempre uso com selo de ultravioleta. E dependendo do tom de pele, as roupas mais claras, porque elas repelem também a radiação solar. Evitar os horários de maior pico de radiação solar, principalmente entre 10 e 16 horas da tarde, por causa do aumento da incidência dos raios UVB, que são os raios que promovem queimadura e câncer de pele. Fazer o retoque do protetor de 2 em 2 horas, lembrando sempre da orelha e do dorso dos pés. O pessoal esquece, né? Que as pessoas costumam esquecer. Agora, Paula, é verdade que existem alguns alimentos que contribuem para a durabilidade do bronzeado? Existe sim, são os alimentos ricos em beta-caroteno, cenoura, abóbora, mamão. Tem também os alimentos ricos em vitamina C, que são antioxidantes, são os vegetais verdes escuros, a laranja, o limão, o kiwi, morango, goiaba. Esses alimentos a gente pode mesclar, na realidade a gente precisa ter uma alimentação saudável, rica em vitaminas e em sais minerais. E isso vai ajudar na saúde como um todo e no bronzeado também. Agora vamos saber do doutor Renato o que é insolação e quais são as consequências disso. Doutor. Bom dia. Bom, insolação é quando o nosso corpo fica exposto por longos períodos à luz do sol, né, a fortes temperaturas, a altas temperaturas, e o processo que vai acontecendo é mais ou menos o mesmo. A gente queima aquela primeira camada de pele que a gente tem, aquela primeira camada celular, e a gente vai perdendo todo o líquido que a gente tem entre essa pele nesse momento. Isso vai virando um círculo, queima mais pele, perde mais água. O nosso organismo entra numa tentativa, assim meio que desesperada, para controlar a temperatura corporal, de jogar mais suor para fora e tentar manter a sua temperatura corpórea. Só que isso tem um limite. Como isso vai acontecendo, a gente começa a pegar sol 8 horas da manhã, quer parar de pegar sol 5 e meia, 6 horas da tarde para ficar muito bronzeado, chega um momento em que o organismo fala, olha, eu não tenho mais condição de te dar líquido, isso está me fazendo falta, está fazendo falta para a minha circulação, está fazendo falta para todo o equilíbrio corporal. Aí deixa de ser fisiológico, deixa de ser só um bronzeado e vira uma coisa patológica. Aí a gente começa a ter todos os sinais e sintomas clínicos da desidratação e dessa queimadura. Doutor, agora como uma pessoa comum que passou o dia ou a semana exposta ao sol, pode identificar que já está com insolação? Exatamente. O organismo, nesse momento, começa a lançar mão de determinados artifícios, né? Aumento da frequência cardíaca, um aumento importante da temperatura corpórea, chegando a 39 graus, 40 graus, né? Os mais variáveis níveis de rebaixamento do nível de consciência, podendo ser desde uma leve sonolência, as crianças ficam mais sonolentas, os idosos, né, que é o meu caso, pode abrir um pouquinho de confusão mental, essas coisas todas. Pele muito quente, muito seca, avermelhada demais, um certo grau de desidratação, as mucosas secas, isso tudo deve ser o que a gente usa para diferenciar do que é normal já do que é patológico, né? Identificado isso, o que a gente deve fazer é o seguinte: lançar mão de todos os artifícios que se puder para resfriar a temperatura corporal. Vale ducha, vale banheira, vale toalha molhada pelo corpo, né? Tudo que a gente puder fazer para que a pessoa perca a temperatura de uma forma melhor, né? E hidratar bastante a pessoa. Se perceber que isso não está sendo capaz de reverter o quadro, os sintomas continuam, enjoo, dor de cabeça, mal-estar, é melhor procurar um atendimento médico. Doutora Simone, existem alguns critérios que a gente deve ter na hora de escolher um bom protetor solar? Existem sim. Para começar, a gente tem que saber o fototipo da pessoa. Uma pessoa de pele negra ou de pele bem morena, ela pode estar lançando mão de um fator de proteção solar 15, lembrando sempre do retoque. Pessoas de pele morena clara e pele mais clara, um fator de proteção 30, e as pessoas de pele muito branca, olhos muito claros, sempre lançado 30 para cima. Geralmente, a gente também tem que lembrar que existem outras exceções. Mesmo as pessoas de pele mais morena, mais pigmentadas, né, as pessoas de pele mais negra, às vezes elas têm algum distúrbio de pigmentação.
Então aí vale a pena estar lançando mão de um protetor solar um pouco maior. Eu geralmente recomendo uma média de fator de proteção solar 30, porque você não vai errar, lembrando sempre do retoque. A gente também não pode esquecer das pessoas que têm uma tendência à pele mais oleosa. Essas pessoas que tendem a uma pele oleosa, formação de acne, elas têm que lembrar e procurar usar os produtos livres de óleo. Geralmente eles estão escritos no rótulo, ou livres de óleo, ou não comedogênicos, ou oil free. E geralmente esses veículos são em gel creme, gel e loção. As pessoas de pele mais sensível buscar os produtos hipoalergênicos e as pessoas de pele mais seca pode optar pelas formulações em creme. E para as crianças, valem as mesmas indicações, doutora? Mais ou menos. Para as crianças, devido à sensibilidade, uma pele um pouco mais fina, vale a pena usar um fator 40 para cima, porque aí você está usando o filtro físico também. E geralmente, hoje em dia já existem formulações específicas para as crianças no mercado, né? E, geralmente elas são também resistentes à água. E o que vai dar um conforto a mais, porque é difícil, às vezes, você está tirando a criança da água toda hora para estar fazendo retoque. Doutora Simone, mas as pessoas pensam que usando o fator 60 de proteção, estão totalmente protegidas. Isso é verdade? Lógico que todo fator de proteção a gente sempre tem que lembrar da parte do retoque. De 50 para 60, a diferença do grau de proteção é muito pouco. A tendência para, de repente, até o ano que vem, são esses tipos de bloqueadores estarem acabando. Eles vão estar sendo rotulados como 50 a mais, os que bloqueiam acima de 50. Mas a gente vê que de 30 para 50, de 30 para 60, a porcentagem é muito pequena. O que às vezes vai diferenciar é alguma coisa a mais que o produto vai ter. Ou ele tem algum antioxidante, ou ele tem alguma planta que ajuda a repelir radiação solar, ou ele tem um tempo de fotoproteção maior. E aí vale a pena, às vezes, você estar consultando mesmo um especialista para estar vendo o que é melhor para você. Paula, quais os alimentos que a gente deve evitar no verão? Bom, os alimentos que a gente deve evitar no verão são os alimentos gordurosos, ricos em gordura. Feijoada, por exemplo, as frituras, as carnes gordas, porque esses alimentos são de difícil digestão. E aí podem causar mal-estar, moleza, e a gente deve preferir alimentos de fácil digestão, alimentos mais leves. Doutor Renato, por que durante o verão há maior incidência de pessoas com diarreia, vômito? Essas doenças são, às vezes, até quase que características, né? Muita gente fala que dá muito no verão. Por dois motivos principais. A circulação dos vírus causadores de diarreia, né? A gente chama de diarreia do verão, é muito maior. Então, é um fato. Quanto mais pessoas com diarreia, mais pessoas terão com diarreia. E um outro fator é a contaminação dos alimentos por bactérias, não é? É aquela história da maionese que a gente vai fazer no domingo, começa a almoçar meio-dia, 3 horas da tarde tem gente almoçando ainda aquela mesma maionese que ficou numa temperatura de 38, 40 graus. Então é óbvio que a contaminação por bactérias daquele alimento fica muito mais fácil. Então a gente deixa para almoçar 3h30, almoça aquela maionese, joga um monte de bactéria para dentro do organismo e essa bactéria vai te trazer um quadro já de uma infecção até um pouquinho mais grave, realmente uma gastroenterite. Bem, nós vamos continuar falando dos cuidados com a pele no verão, mas antes eu preciso ir para um rápido intervalo. E você de casa não sai daí porque eu volto já já.